Aí, pessoal, vamos lá. Ó, um fabricante de elevadores estabelece que, por questões de segurança, com a força aplicada nos cabos de aço sustento não pode ser superior a 1,2 vezes 10 a quarta newtons. Considere um desses elevadores com a massa total de 1 vezes 10 a terceira quilos ou 1000 quilos. Você está apresentando a tela? Eu tô, não tá aparecendo não? Não. Não tá apresentando nada. Ah, que é isso? Mas hoje tá difícil, hein? E agora? Agora sim. Ah, tá bom. Nessas condições, qual a aceleração máxima do elevador na subida que não pode ser superior? Então, tem lá o tanto que o cabo aguenta, né? Preciso rabiscar o número ali, né? Tanto que o cabo aguenta, 1,2 vezes 10 a quarta, ou 12.000. E a massa do elevador é 1.000. Então é o seguinte, olha só, a tração ela não pode ser superior ao peso mais o que ele acelerar, certo? Deu para entender? Ó? Se ele subir com a gravidade, olha o peso dele, ó. Vou tentar fazer um pouco diferente. Ó. O peso dele é massa vezes gravidade. Então, aí, para vocês entenderem, o peso do elevador, a massa, 1 vezes 10 a terceira, é 1000. E a gravidade, 10. Então, o peso dele é 10.000 newtons. Certo? O tanto que o cabo pode aguentar, ó, a tração, 1,2 vezes 10 a quarta é 12.000. Então sobra quanto para a gente acelerar o nosso querido elevador aqui? Hein? Sobram quantos? Ele aguenta 12.000. Só o elevador pesa 10. Então fala quanto, Sofia? 2. Muito obrigado. Então a minha força resultante, ela vai ser a tração menos o meu peso, que é o meu limite. Então a minha força resultante, ó, 12.000 menos 10.000. Então o elevador pode dar um gás de 2.000 newtons de tração no cabo. E sabemos que força resultante é massa vezes aceleração. Então eu tenho os 2.000 newtons da minha força resultante, a massa dele é 1.000, vezes a aceleração que ele pode ter. Ficou nítido, claro, explícito aqui que a aceleração não pode passar de 2 metros por segundo ao quadrado. 2. Certo? Então a gente resolveu esse só no bom senso. Só pensando na situação física do elevador. Tá? O outro aqui. Um homem puxa 3 caixas conectadas por cordas, exercendo uma força P aqui de 300 newtons. Na primeira. O coeficiente de atrito cinético entre o chão e as caixas é de 0,3. E a massa das caixas é de 10, 20 e 30. Então, jovens, vamos lá. Não vamos seguir nenhuma forma, vamos só seguir o raciocínio. Não é a minha massa total. É o que? M1 mais M2 mais M3, que é 10 mais 20 mais 30, que dá 60 kg. Certo? Então, meu peso total, que é igual, o negócio está no planinho, né? Que é igual a minha normal, é massa vezes a gravidade. Total, né? Normal, total, um T. A massa, 60, a gravidade, 10. Peso total, ou a normal total,
600 newtons. A minha força de atrito é a normal vezes o coeficiente de atrito, no caso aqui o cinético, né? Então, a minha força de atrito é 600 vezes o coeficiente é 0,3. Então, vai dar 180 newtons. Então, ó, olha só. Minha força resultante vai ser o P aqui, né? Chamou de P de zoeira, né? Vamos chamar isso aqui de F. Eu que estou fazendo exercício, eu quero mudar para F. O exercício é meu. Vai ser o F ali, que ele está puxando, menos a força de atrito. Ele está fazendo uma força ali de 300. E o atrito está segurando em 180. Então, a minha força resultante que vai puxar o conjunto, 120 newtons. Olha que beleza! Força resultante é massa vezes aceleração. Então, a força resultante é 120. A massa total do conjunto que ele está arrastando, 60. Vezes a aceleração. A aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Resposta letra B. Então vamos lá, ó. Tô brincando. Um bloco sob a ação da gravidade desce um plano inclinado com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Considere a gravidade 10, sabendo que o ângulo é de 45 graus. Qual o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o plano? Então, beleza. Vamos lá. Aqui, vamos calcular primeiro. Aqui a gente tem um ângulo de 45, né? 45 graus. Vamos calcular o PX, que é a normal, o peso vezes o seno de 45, né? O peso vezes o seno de 45 graus. Peso é massa vezes gravidade, né? Que no caso, deixa eu ver aqui, a gente não tem, né? Não tem o peso, que beleza! Então, vou deixar massa vezes gravidade. Então, vamos colocar aqui, ó, M vezes G vezes 145, pessoal, acaba que... Não, o problema é que também não tem, né? A massa. Então, não tem a massa, então não tem o peso, né? Mas vamos deixar aqui, então. Que esse aqui não dá para atribuir, não. O 145, aí meio que vocês têm que saber, né? Ele não falou que não, né? Não. 145 é 0,71. Tá? O PY é o peso vezes o cosseno de 45. Que é massa vezes gravidade. O seno e o cosseno de 45 são iguais, tá? Beleza? Então, ó, eu vou ter aqui para baixo, que faz ele escorregar, o meu PX. Eu tenho aqui a força de atrito para o outro lado. Tenho o peso aqui para baixo. E tem a normal, que é igual ao PY ali para cima. Certo? Então, o que a gente tem? Olha só, esse aqui vai ter que ser literal. Ele está descendo, né? Então, o PX está ganhando, né? O PX ganha do atrito. Então, o PX menos a força de atrito é igual à força resultante. Então, vamos lá, ó. Vai ficar muito louco aqui, ó. PX, massa vezes gravidade vezes 0,71.
menos a força de atrito, ó, vou fazer aqui no cantinho, ó, força de atrito, vocês não ficar doidão, ó, normal vezes o coeficiente de atrito. A normal, vocês sabem que no plano inclinado é o nosso querido PY, né? Então vou colocar aqui só para ficar bonitinho, ó. É o PY, que é P. Não. É massa, eu vou colocar direto aqui, né? Massa vezes gravidade vezes 0,71 vezes o coeficiente. Então, ó, menos a força de atrito, menos massa vezes gravidade vezes 0,71 vezes o coeficiente de atrito que eu quero calcular. Isso tudo aí é igual a massa vezes a aceleração. A aceleração, olha que maravilha, eu tenho. Opa, até que enfim uma informação. Tá? Então, ó, aí você tem que ser malandrão. Olha só, em todos os termos eu tenho massa. Então, ó, se eu colocar ela em evidência, eu vou acabar cortando, ó, sumir com a massa. A gravidade eu tenho, então vamos lá, ó, 10 vezes 0,71 menos 10 vezes 0,71 vezes o coeficiente. Isso daqui igual a 2. 10 vezes 0,71 dá 7,1. Menos 7,1 coeficiente é igual a 2. Certo? Acho que tá, né? Aí eu vou fazer aqui no cantinho, ó. Vai ficar menos 7,1 coeficiente. Aí o 7,1 esse daqui, ó, passa para lá negativo. Então vai ficar menos 7,1 mais 2 vai dar menos 5,1. Então o coeficiente é 5,1. Alguém faz a conta aí para mim? 7,1. Vai dar 0,71, não sei que lá o quê. 0,71. Olha. Hugo, mas vai continuar menos 5, ah, não, é igual, né? Não é menos, não. Aqui é igual, certo? 0,71, certo? Deu um pouquinho mais de trabalho, mas olha só. Tudo que a gente falou tá aparecendo, ó. Ó, a normal é o PY, a força de atrito é a normal vezes o coeficiente, ou seja, é o PY vezes o coeficiente. O que puxa para baixo é o PX, o que segura o outro lado, né, é a força de atrito. Então, no plano inclinado é isso, não tem muito o que inventar. Tá vendo? O ângulo vai estar sempre aqui, né? Então, esse diagrama de forças aqui, ó, que precisa constar no resumo de vocês, desse jeitinho aqui, ó, para o centro da Terra o peso, descendo o PX, segurando a força de atrito, perpendicular à superfície normal, que é igual ao PY, essas fórmulas aqui, ó, né, aí o plano inclinado fica bem encaminhado aí para vocês, tá? O 4. Um helicóptero transporta, preso por uma corda, um pacote de massa de 100 kg. O helicóptero está subindo com aceleração constante vertical para cima de 0,5. Se a gravidade vale 10, qual a tração da corda que sustenta o peso? Olha só, a gente não precisa ficar equacionando muito, ó. A gente tem o que vai tracionar a corda é o que? É o peso, que é pão de queijo em Minas Gerais. O peso, a massa é de 100 kg e a gravidade é 10. Então já tenho 1000 newtons
para tracionar, certo? Se ele está subindo, então a tração vai aumentar, que ele está subindo com uma aceleração, não é? Então, eu tenho mais uma força de subida, né? Vou chamar aqui, que é a massa vezes a aceleração. Então, a força que ele vai aplicar quando subir é a massa, vale 100, e a aceleração, 0,5. Então, a força aplicada na subida vai dar 50 newtons. Então, tem o peso, que se ele estiver parado, ele já vai sustentar, mais o que a subida a 0,5 metros por segundo ao quadrado proporciona. Então, a minha tração é o peso mais essa força da subida. Tração, peso, 1000, mais 50, 1050 newtons. Tem essa resposta? Tem, que maravilha! 1050. Beleza? O 7. Um conjunto de forças de caixa precisa ser deslocado através de um plano inclinado, como mostra a figura. Nessa figura, as margens das caixas A, B e C são 12, 8 e 20. O fio que as une, a polia ideal e o atrito é desprezível. A intensidade da força que o bloco A sobre o bloco B é. Então, a gente tem que achar a aceleração do conjunto, depois o B que vai reagir sobre o A. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver, não tem... Considere a gravidade 10, cosseno de alfa 0,8 e seno de alfa 0,6. O que que puxa todo mundo é o bloco C, não é? O bloco C ele vai puxar todo mundo, ele vai puxar todas as massas, né? Beleza. Aqui, ó, na horizontal, o que vai segurar eles aqui é o nosso PX, certo? Beleza? Ó, eu vou ter um PX aqui, ó. Vou ter um PX aqui, certo? Dos dois, né? Como se fosse uma pelota só. E quem vai puxar para baixo aqui, ó, é o peso do C. Então, vamos lá. Peso do C, massa dele vezes gravidade. Peso do C, qual que é a massa dele? 20 e a gravidade 10. Então, vai dar 200 newtons. Então, a força que arrasta o conjunto, ô soneira, hein, Lívia? É o 200 newtons. Tomar um cafezinho aí. O que que a gente tem para trás que segura ele, né? É o PX, tá? Então, vê se vocês entendem. O meu PX vou fazer assim, ó, é a massa do A mais a massa do B vezes a gravidade vezes o seno do ângulo alfa, tá? Então, meu PX, quanto que é a massa do A? 12 mais 8 vezes a gravidade 10 e o seno do ângulo 0,6, tá? Então, meu PX vai dar 20, 200, vai dar 120. 120 newtons. Então, o PX que está segurando o bloquinho para trás aqui, ó, vale 120 newtons, tá? Aí, jovem, vocês têm que pensar, ó, o duzentão está puxando para baixo, 120 está puxando para o outro lado. Então, a minha força resultante vai ser o PC menos o PX, que vai ser 200 menos 120, que vai dar
80 newtons. Certo? Beleza? Então, esses 80 newtons, ele vai puxar todo mundo, né? Então, força resultante é igual a massa vezes aceleração. 80 é igual a massa, é a massa de todo mundo. É a massa do A, mais a massa do B, mais a massa do C, e a aceleração. Então, 80, as massas, 8, 12, 8 e 20. 12 mais 8 mais 20, vezes a aceleração, 80 é igual a 40A, aceleração do conjunto 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Tá pedindo aqui a intensidade da força que o bloco A exerce no bloco B. Então, deixa eu ver. Aceleração nós já achamos. O peso do B vale a massa do B 8. Ele tem o px dele que vale... Deixa eu só fazer o px do B. Px do B. Que é massa 8 vezes 10 vezes o seno. Vezes 0,6. Que vai dar 48 newtons. Ah, beleza. Então, ó, ele já tem que reagir com pelo menos 48, que é o px dele, tá? Mais a massa dele vezes a aceleração. Ó, pensem contigo aqui. Ó, o PB, né? Ele tem um px que tende, ó, presta atenção, acorda, Giovana Nabac, que tende a jogar ele para trás de 48 newtons, que é o PB do X, ou o PX do bloco B, 48 newtons. Então, do jeito que está aqui, ele já reage com 48 no A. E o sistema ainda vai andar com 2 metros por segundo ao quadrado. Então, ele ainda vai reagir com a massa dele vezes a aceleração do sistema. Então, vai ser os 48 mais a massa dele é 8 vezes 2. Oh, meu Deus, 8 vezes 2. 8 vezes 2. Igual a 16 newtons. Então, a força no bloco B é o PXB mais os 16 newtons, que vai dar 48 mais 16, vai dar 64 newtons. Ah, por que que eu fiz assim? Não peguei só a massa do B e multipliquei pela aceleração? Porque estamos no plano inclinado. Se eu estou no plano inclinado, a componente X, ela está dando porrada aqui no A também. Então, ela entra na conta. Se fosse na horizontal, seria só a reação do B, seria só o 16 newton. Mas o plano está inclinado, aí não tem muita escapatória, tá? O 9, rapidinho, ó. Duas forças atuam sobre um disco de massa M que inicialmente repousa com uma face sobre uma mesa horizontal e pode deslizar sem atrito. Considere que as forças sejam paralelas ao plano da mesa, tenham modos iguais e direções diferentes, que sejam aplicados no seno do disco. Nessa circunstância, é correto afirmar que o vetor aceleração do disco
Considere que as forças sejam paralelas ao plano da mesa. Tem um modo... Elas têm direções diferentes. Então, o que é uma direção diferente? Por exemplo, uma está aqui na horizontal e a outra está na vertical. Então, não tem como elas se anularem. Concorda comigo? Né? Elas têm direções diferentes. Uma está na horizontal, outra na vertical, ou está inclinada, tá? De alguma forma, mas a direção é diferente. Então, elas não vão conseguir se anular, certo? Para se anular, elas precisariam ter direções iguais e sentidos diferentes. Como a direção é diferente, então a aceleração vai ser diferente. Porque eu vou ter um valor de força resultante, então eu vou ter algum tipo de aceleração. Tá? Vou fazer rapidinho o número 10 aqui, que vai acabar nosso tempo. Vou pôr aqui, ó. O 10. Um plano inclinado forma um ângulo de 60. Ao longo desse plano é lançado um bloco de massa 2 kg com velocidade V0, indicado na figura. Qual a força de atrito em newtons que atua sobre o bloco para fazê-lo parar? Pessoal, a força de atrito nada mais é do que plano inclinado. Ó. Vamos esquecer, força de atrito é a normal vezes o coeficiente. Eu estou no plano inclinado, então força de atrito é o meu PY vezes o coeficiente. Então a força de atrito é massa vezes gravidade, vezes o PY é o cosseno de 60 graus, vezes o coeficiente. Tá? Então a força de atrito, a massa, qual que é a massa aqui mesmo? 2, gravidade, 10, cosseno de 60, aí tem que lembrar, né, lá das aulas de trigonometria, né, 0,5. E o coeficiente aqui, ó, 0,2. Então a força de atrito, 2 vezes 0,5 dá 1. 1 vezes 0,2 dá 0,2 vezes 10, 2 newtons. 2 newtons.